Olá, crianças! Olha o que eu tenho aqui para vocês, mostrar aqui para vocês uma bola colorida, bonita, não é verdade? Porque hoje a história que eu quero contar para vocês, essa história não está na Bíblia, mas é uma história que aconteceu de verdade, que fala de futebol. Eu não sei quantos de vocês aí em casa gostam de futebol. Eu gosto, não jogo muita coisa não, mas eu gosto. Talvez até você conheça algum craque, né? Você tem aquele jogador que você gosta demais, não é isso? Olha só, os meninos do quarto ano estavam muito contentes, estavam emocionados, porque o treinador, ele iria escolher o time. Na verdade, ele resolveu fazer 2 times, porque no final ele iria escolher um time para o ano todo, para os meninos do quarto ano. Então, ele resolveu colocar José e Mário, né? O treinador colocou José e Mário para que eles fossem os capitães, e eles teriam que escolher os meninos para participar do seu time. Então, naquele momento, tinha um menino chamado Kevin, ele estava lá, ele gostava muito de futebol, mas ele ouviu quando José disse: não escolha o Kevin, porque ele chuta muito, muito mal. Sabe, toda vida quando ele chuta errado. Naquele momento, quando Kevin ficou ouvindo isso, ele ficou muito triste. Ele mesmo sabia, ele sabia que não jogava muito bem, mas ele queria muito aprender. Mas aquilo deixou ele muito triste. E os meninos disseram: nós não vamos escolher ele. Então, naquele momento, ele pensou o seguinte: por que José falou aquilo? A gente era tão amigo, eu pensei que ele fosse meu amigo de verdade. Mas por que ele está falando isso? Se ele pelo menos pudesse me ensinar a jogar, então eu poderia aprender com ele. Quando ele estava ali pensando, de repente alguém disse: escolha o Kevin. Então ele, oba! Quando ele foi lá, olha só havia 2 crianças, então ele tinha ficado por último. Então ele foi para o time de José. Então ele estava lá todo empolgado. Então o treinador colocou ele ali no banco. Então José entrou lá com seu time. Mas chegou um certo momento que ele pensou o seguinte: talvez se eu ficar observando, olhando José, quem sabe eu não vou aprender a jogar bem. Eu vou ficar de olho. Enquanto ele pensava nisso, o treinador disse para o Kevin: olha, você se prepara, porque você vai entrar como atacante pela esquerda e você precisa ficar de olho na bola. Fique de olho na bola. Certo, certo, certo. Então, o treinador colocou ele lá para jogar. E enquanto eles estavam lá jogando, de repente, José estava lá com a bola, mas vieram 2 caras lá, dois ficaram ali cercando. Ele então jogou a bola para Kevin. E Kevin então, quando foi chutar a bola, pam, chutou para o outro lado. Aí ele disse: oh não, e agora? Naquele momento, José gritou: por que não tem pontaria? Você tem que olhar. Você tem que olhar por onde chuta, José. Oh, você tem que olhar por onde chuta, Kevin. Como é que você não tem pontaria? E naquele momento o treinador teve que tirar o Kevin de jogada e colocou outro jogador. Aí ele ficou muito triste, muito triste. E na hora de ir para casa, então, ele saiu chutando lá as pedras com raiva dele mesmo. Então José se aproximou e disse para ele: como pôde errar o gol? Será que a única coisa que sabe fazer é chutar pedras pelas ruas? Eu tentei, não sou tão bom quanto você, disse Kevin. Não venha com desculpas. Na próxima vez eu mesmo vou chutar para o gol. Antes que Kevin pudesse responder, José seguiu seu caminho em outra direção. Kevin chutou outra pedra mais forte ainda. Na verdade, ele estava muito triste. E quando chegou em casa, ele se trancou lá no seu quarto, abatido, atirou-se à sua cama e ficou com os olhos fitos na parede.
quando ele viu as fotos do acampamento bíblico empilhado ali perto da cama. Aquelas fotos fizeram recordar do lindo tempo que havia passado no acampamento de verão. Perto das fotos havia uma cruz de ouro pendurada em um prego. O sol entrava pela janela e refletia na cruz, fazendo-a brilhar. Quando viu a cruz, Kevin pensou em Jesus. O Senhor Jesus nunca lhe daria as costas como fez José. Olha só, mesmo que Kevin não fosse bom no futebol, ele sabia que Jesus o amava. E ele disse, ele me ama. Ele me ama tanto que morreu pelos meus pecados. Kevin quase sorriu a lembrar de um versículo que ele havia memorizado lá no acampamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso era o que ele pensava, precisava para recordar. Então disse para si mesmo, eu posso chutar bem a bola com a ajuda de Jesus. Então ele orou, por favor, Senhor, ajude-me a aprender a chutar a bola na direção certa. Preciso da tua ajuda. Obrigada. Naquele momento, quando ele estava falando com Deus, a sua irmã Rebeca bateu lá na porta e disse, olá, amigo, está tudo bem com você? Rebeca, ela gostava de futebol. Na verdade, ela participava da torcida, né? Ela gostava lá, ela estudava, ela ficava lá com as outras meninas, torcendo pelo time. Então, naquele momento, Kevin disse para ela, ninguém me quer na equipe. De novo, só me escolheram por último. E o pior é o que o José disse para os outros meninos, para não me escolherem, porque não tenho boa pontaria na hora de chutar a bola. Olha, a Rebeca, ela gostava muito do seu irmão, porque a mamãe trabalhava o dia todo, então ela queria ajudar naquele momento. E Rebeca então sentou perto da cama dele e disse, você não tem jogado como os outros meninos, Kevin, mas logo você vai jogar melhor. Verdadeiramente pensa assim? Você acha que eu vou conseguir? Claro! Olha, eu tenho um livro de futebol que eu vou te emprestar. Esse livro me ajudou muito quando eu sou líder de torcida, então me ajudou bastante. Tenho certeza que vai ajudar você. Aí ele entregou o livro, e ela entregou o livro para ele. Mas ele disse, mas sabe, Rebeca, eles estão treinando agora. Se eu não entro na equipe, vou ter que esperar até o 5º ano. José costumava ser meu melhor amigo. Agora, que é maior do que eu, me aborrece sem nenhum motivo. Ai, Kevin, deixa eu contar para você. Você lembra a história de Davi? Você lembra da história? Ah, Davi é aquele que lutou contra o gigante e venceu? Sim, exatamente, mas eu quero contar de outra história, sim, é de Davi, mas de outro fato da sua história. Olha, quando Deus enviou Samuel até um homem chamado Jessé, Deus disse para Samuel que um dos filhos de Jessé seria escolhido para ser o rei de Israel. Mas Jessé tinha oito filhos. Quando Samuel viu o mais velho, o Eliabe, então ele disse, então esse deve ser o escolhido. Eliabe era um jovem alto, valente, bonito, mas sabe o que foi que o Senhor disse para ele? Vou ler aqui. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem, certo? O Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Lá de 1 Samuel 16:7. Para Deus não importa, Kevin, se você é alto, se você é baixo, se você chuta bola, se você não chuta bem, se você é um bom jogador, se você não é. Para Deus não importa. Ele te ama. Ele te ama do jeito que você é. Não importa se você não joga futebol. Kevin, naquele momento, escutava atentamente. Então, ele pediu que Rebeca lesse novamente o versículo. Ela leu, porém o Senhor disse a Samuel, não atenta para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado.
porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Rebeca disse, ainda há uma outra coisa. Samuel viu o próximo filho, mas ele também não era o escolhido de Deus. Ele viu o terceiro, o quarto, e até chegar no sétimo. Todavia Deus disse que o escolhido não estava entre eles. Finalmente Samuel viu a Davi, o filho mais novo de Jessé. Então o Senhor disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é o rei. Davi era apenas um rapazinho, mas Deus conhecia o seu coração e sabia, Davi confiava em Deus. E sabe, provavelmente os irmãos de José ficaram aborrecidos com ele por alguma razão. Mas nesse momento, Davi podia lembrar que Deus estava com ele e que Deus o amava. E com a ajuda de Deus, ele poderia ser um rei, né? Ele poderia fazer o que era correto. E sabe de uma coisa, Kevin? Estas são as mesmas verdades que você precisa lembrar quando estiver passando por momentos difíceis. E olha só, Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi para mostrar que ele agora era o novo rei de Israel. A Bíblia diz que o Senhor era com Davi para ajudá-lo. E naquele momento, Kevin disse assim, eu fico imaginando o que foi que passou na cabeça de Davi naquele momento. O que foi? Né? Davi não se gabava por ter sido escolhido e nem dizia, olhe para mim, eu sou o novo rei. Não! E sabe de uma coisa? Né? Davi queria agradar a Deus, disse Rebeca. Eu acho que Deus também está vendo isso em você, Kevin. Ele vê o seu coração. Ore e peça a Deus que te ajude a agir de maneira correta, especialmente na frente de José. Deus te ajudará a fazer o que é correto, mesmo que você entre ou não na equipe de futebol o ano todo. Então, naquele momento, Kevin disse, obrigada, Rebeca, vou confiar em Deus para me ajudar. E vou ler o livro que você está me dando, viu? Muito obrigada. Então, no outro dia, bem cedo, ele foi para a escola, né? E ali, na hora do recreio, Kevin sentou-se sentou lá na sua cadeira para resolver os problemas de matemática, mas na verdade ele queria ler o livro, mas ele sabia que precisava resolver os seus problemas de matemática. Enquanto ele estava lá estudando, de repente José sentou-se de trás do banco e tocou no seu ombro e disse, Kevin, não estou conseguindo resolver o problema número 4 do exercício, será que você pode me ajudar? Naquele momento, Kevin foi tentado a dizer que ele podia resolver seu problema sozinho, mas ele sabia que aquela atitude não agradaria a Deus. Assim como Davi, Kevin sabia que Deus estava vendo o seu coração. Então a professora havia dado permissão para trabalharem junto, então ele explicou direitinho para José como resolver o problema. E daqui a pouquinho, lá se vinha ele tocando lá no ombro dele novamente, né? E diz assim, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Sim, com o exercício número 10? Sim. E novamente ele ajudou. E naquele momento, Kevin disse o seguinte, sou melhor em matemática do que uma partida de futebol. Obrigada, Senhor, porque eu sou bom em matemática e posso ajudá-lo. E aí, quando terminou a aula, eles estavam voltando para casa. E naquele momento, enquanto eles caminhavam junto, José então disse o seguinte, né, enquanto eles estavam caminhando junto. E aí, né, na verdade, Kevin disse para José, deu para você entender os problemas de matemática? Sim, muito obrigado por você ter me ajudado. Na verdade, eu não tenho ninguém para me ajudar com os deveres de matemática. Meu pai saiu de casa semana passada. Ele estava brigando demais com minha mamãe. Então, ele resolveu ir embora. E você vai sair da escola
Bom, eu ainda não sei, Kevin, mas eu tenho medo. É muito ruim quando o pai da gente sai de casa. E naquele momento, Kevin se deu conta que José tinha muitos problemas e ele nem conhecia Jesus como Senhor e Salvador. Então, enquanto eles estavam caminhando, naquele momento, Kevin disse para ele: olha, quando eu estive no acampamento bíblico, o meu conselheiro me falou sobre Jesus. Agora eu tenho Jesus como Salvador e ele é o meu melhor amigo. Ele prometeu que nunca vai me deixar. Ele me ajuda a sentir-me melhor quando as coisas vão mal. E aí, olha, eu estava pensando Kevin estava pensando em não poder fazer um gol no futebol. Mas sabe, eu posso não fazer, jogar bem futebol, mas Jesus, ele pode me ajudar, né? Jesus pode me ajudar. E então, naquele momento, ele diz assim: Jesus também pode ajudar você, José, com os seus problemas. Ele pode te ajudar com os seus problemas. Mas como ele pode me ajudar? Como é que ele pode me ajudar? E ele, vamos conversar um pouquinho. E naquele momento, Kevin falou para ele sobre: olha, eu quero mostrar para você. Você está vendo esse dourado aqui, que fala que Deus te ama, Ele ama você com amor que nunca vai acabar, certo? Ele está preparando um lindo lugar para os seus filhos lá no céu. A Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo. O mundo quer dizer as pessoas, e Ele te ama. E sabe, José, esse escuro aqui lembra o pecado. O pecado são todas as coisas erradas que eu faço, que eu digo, que não agrada a Deus, como a mentira, a desobediência. Isso é pecado diante de Deus. Quando você mente, quando você diz palavras feias, a palavra do Senhor diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram. Então, o pecado é contra Deus. Se você tem pecado, pecados são tudo aquilo que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. Mas Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados. E esse vermelho aqui lembra o sangue de Jesus derramado naquela cruz pelos nossos pecados. A Bíblia diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus pagou um preço ali. Ele morreu por mim e por você, para que um dia, para que os seus pecados possam ser perdoados. Esse branco aqui significa um coração limpo. A palavra do Senhor diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você pode crer em Jesus para se tornar filho de Deus e ter o seu coração limpo de todo o pecado. E o verde, então, é o crescimento. Quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, Ele deseja que você cresça no conhecimento do Senhor. Como vou crescer? Orando, lendo a palavra de Deus. E naquele momento, José, ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. E agora o seu coração estava limpo de todo pecado. E tudo que ele queria fazer agora era crescer no conhecimento de Deus. E sabe, José disse uma coisa para Kevin. Ele disse o seguinte: olha, eu sinto muito pelo que eu disse ontem na partida de futebol. Não queria dizer aquilo. Você é um grande amigo. Muito obrigada por compartilhar sobre Jesus. Talvez ele também vai me ajudar a melhorar em matemática. E ele pode me ajudar a ser melhor no futebol, disse Kevin. Ah, com certeza. E por que nós não vamos praticar junto? Então, porque você pode me ajudar? Então, você pode me ajudar a jogar melhor futebol, a chutar melhor? Então, José disse: é claro, então vamos começar. Que coisa boa. Então, eles saíram lá para praticar, né? Foram juntos. E sabe de uma coisa? Kevin lembrou do versículo que ele memorizou. Tudo posso naquele que me fortalece. E ele pensou o seguinte: posso ajudar José a aprender a esse versículo também, estando ou não na equipe de futebol. É muito legal ter um amigo, não é verdade? É muito bom. Jesus, ele quer ser o seu melhor amigo. Jesus, ele quer perdoar o seu pecado.
A palavra do Senhor diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você então quer invocar o nome do Senhor para ser salvo do seu pecado? E você, criança que tem Jesus como Senhor e Salvador, você pode fazer o que é correto diante de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus te abençoe e eu espero que você tenha gostado dessa história. Até a próxima história, então.